Olá, meu nome é Lohan e a gente vai resolver um exercício de torque do livro do Ramalho Toledo de ensino médio, Fundamentos da Física. O exercício que a gente vai resolver é o exercício proposto P251. Esse aqui. Ele diz o seguinte. Na figura abaixo, determine os momentos das forças dadas em relação ao ponto O. Aqui, por momento, ele está querendo dizer torque, né? Ele quer se referir a momento de força. Então, a figura a que ele se refere é a seguinte. Tem um eixo aqui, né? Uma chave aqui, e aqui a gente tem uma chave em volta desse eixo. Que é o eixo que ele chama de zero, ou O. Né? Esse é o item A desse exercício. E ele dá algumas forças. Ele dá uma força aplicada aqui, em cima do eixo. Ele dá uma outra força aplicada aqui, em um certo ponto. Né? Ele dá essa distância. Ele dá outra força aplicada aqui. E ele dá outra força aplicada aqui. A distância entre o eixo aqui e essa força aqui é 20 centímetros. A distância entre o eixo e aquela força ali é 10 centímetros. E os valores das forças são os seguintes. Esse aqui ele chama de F1 e é 5N. 5 newtons. F2, que é essa daqui, vale 4 newtons. F3, que é essa daqui, vale 5 newtons. E F4, que é a última, essa daqui, vale 2 newtons. Então, esse é o problema. Ele quer que você especifique quais são os torques de cada força, né? Equivalente ou referente a cada força. Então, vamos lembrar o que é o torque, né? Ou o momento de força que ele chama aqui. Torque, eu posso usar qualquer símbolo. Né? Às vezes ele usa esse símbolo aqui, um M, um O, mas eu posso usar também esse símbolo aqui, né? Que é o tal maiúsculo, né? Uma letra grega. Então, a fórmula do torque, né? Ou do módulo do torque, porque o torque é um vetor, é a seguinte. É a força, ou o módulo da força, que a gente vai trabalhar só com o módulo, vezes a distância. Que distância? A distância da força, que a gente está levando em consideração, até a origem. É o eixo, né? O que a gente chama de origem. O centro do eixo. Então, vamos usar essa fórmula para encontrar cada torque aqui. Então, vamos lá. Da força 1, que é essa daqui, 5 newtons. Né? Então, vou escrever aqui do lado. O torque 1, né? O torque da força 1, é a força 1, que é 5, vezes a distância. Qual que é a distância que ela tem em relação à origem? Se ela está aplicada na própria origem, a distância dela em relação à origem é 0. Então, eu coloco aqui 0. Então, esse torque vale 0. Esse aqui é o torque da força 1. Vamos encontrar agora o torque da força 2. A força 2 vale 4, vezes a distância dela até a origem. Ele dá que é 10 centímetros, né? 10 centímetros, a gente vai trabalhar em unidades do SI, que vai passar o centímetro para metro. Então, a gente vai ficar com 0,10 metros. Né? Isso aqui é metro. Vou tirar esse metro aqui para não confundir. Então, 4 vezes 0,10, que dá 0,40 newtons. Então, esse aqui é o torque da força 2. O torque da força 3 vai ser 5 seria, né? 5 vezes essa distância. Só que uma informação também importante sobre a definição do torque ou do momento de força é que essas forças, a gente reparar, essas que a gente trabalhou, né? O 1 e o 2 principalmente, e é o caso do 4 também, se a gente traçar aqui o eixo, né? Um determinado eixo, na direção da chave, o torque ele é exercido por forças que são perpendiculares a esse eixo. Ou seja, essa aqui é um caso, essa aqui seria outro caso, essa aqui é outro caso. São forças que fazem uns 90 graus em relação a esse eixo aqui. Esse aqui
não é o caso. Esse aqui ele é paralelo ao eixo. Então, na verdade, eu tenho que achar a componente dessa força que é perpendicular, né? Então, qual que é a componente dessa força perpendicular? Ou seja, qual que seria a projeção, né, dessa força nesse eixo aqui, mas que seria perpendicular a ele, ou seja, nesse outro eixo, né? Se você vê, é zero, porque a força ela é totalmente perpendicular a esse segundo eixo aqui. Então, a força que eu vou colocar ali é a força perpendicular. No caso aqui, ela era 5 newtons, essa aqui é 4 newtons, e na UF3, a perpendicular é zero. A força total, o módulo total é 5. Só que a projeção dela nesse eixo aqui é zero. Então vai ser zero. Que eu vou colocar aqui. A distância é essa aqui mesmo, zero, é 20 centímetros, ou seja, 0,20 metros. Então isso aqui dá zero. E por último, né, o torque da força 4, né, que ela é perpendicular, vai ser a própria força, 2 vezes a distância, né, que também é 0,20 metros. Né, isso dá 0,40 newtons. Uma observação importante a respeito do conceito de torque é que nesses casos em que ele resultou em zero, né, significa o quê? Significa que essas forças, no caso a força 1 e a força 3, né, que é essa aqui, são incapazes de alterar o momento angular desse sistema. Né? Ou seja, ela é incapaz de gerar uma rotação no sistema. Ou se o sistema já estiver em rotação, ela é incapaz de gerar uma aceleração angular no sistema, ou desacelerar angularmente o sistema. Então, isso que significa o torque ser zero, né? Que é o caso dessa força aqui e essa aqui. Isso condiz com a realidade. Se você pegar uma chave dessa, né, como está aqui no desenho, e você aplicar em vez de você girar ela aqui no braço dela, você tentar empurrar o parafuso, você não vai ter movimento nenhum aqui. Esse parafuso está fixo em algum mecanismo. E se você aplica uma força nessa direção, também a chave não se movimenta. A chave só se movimenta se você apoia, né, faz uma força aqui, né, na ponta, que geralmente é onde é mais fácil, ou em qualquer lugar, qualquer posição no decorrer do braço aqui da chave. Né? Isso que é o significado do torque ter algum valor ou ser nulo. Né? Se você é capaz de girar esse sistema ou alterar a aceleração angular dele. Então, essa é a letra A. Vamos fazer a letra B, então. A letra B é o seguinte. Ele dá uma barra, ela está inclinada, uma barra que está inclinada, ele dá esse valor, esse ângulo, que é 60 graus. Uma barra que está inclinada em 60 graus, e a força está sendo aplicada aqui. Uma força de 10 newtons. E a origem, né, desse sistema, ele adota que é aqui, né, nesse ponto. O tamanho dessa barra é 0,5 metros. E aí ele pergunta qual que é o torque. Então vamos lembrar do conceito de torque. Né? Torque é igual a força vezes a distância. No caso, a força ela tem que ser, no caso do torque, a força que a gente se refere aqui é a força perpendicular ao eixo. Então o eixo é esse aqui, né? É o eixo da própria barra, paralelo à própria barra. Então perpendicular seria a projeção dessa força nesse eixo perpendicular aqui. Então, ó, vou ter uma projeção dessa força aqui. Essa projeção faria 90 graus com essa barra e é justamente ela que alteraria o torque. E como a gente viu, se a gente pegar uma outra projeção dessa força, que é paralela, a gente viu no caso do item A, a projeção paralela não altera o torque. Então, eu não preciso nem considerar ela aqui na resolução desse exercício. Então, a gente procura essa projeção aqui. Né? Para achar essa projeção, a gente precisa achar esse ângulo aqui, o ângulo entre essa força e a projeção dela. Né? Vamos chamar esse ângulo aqui de θ. A gente sabe que o valor dessa força projetada, né, vou chamar de FP, a força projetada, ela vai ser o módulo, né,
dessa força aqui, total, vezes o cosseno desse ângulo, θ. E é essa força projetada que a gente vai usar ali. Vou botar aqui, então, um pezinho aqui. Então, a fórmula vai ficar o seguinte, vai ficar o torque é igual à força, que é esse F dado aqui, vezes cosseno de θ, vezes a distância. A distância é essa aqui mesmo, da origem até o ponto em que a força é aplicada. Porque a força projetada também é aplicada no mesmo ponto. Então, a gente já tem o valor de F, a gente já tem o valor de D. Falta achar o valor de θ. Como é que a gente acha o valor de θ? A gente vai usar a trigonometria básica aqui. Então, vamos fazer um desenho aqui simplificado. Esse ângulo aqui a gente tem. A gente quer achar... aqui eu tenho 90 graus. E aqui eu tenho 90 graus dessa outra força aqui. Ou seja, essa força aqui está 90 graus em relação a essa superfície. A força total. Isso aqui a gente sabe que é 60 graus. Então, o que falta para completar aqui, que é o valor desse ângulo aqui, vai ser, o total tem que ser 90. Se eu tenho 60 aqui, o que falta aqui é 30 graus. E agora eu preciso achar esse outro ângulo aqui, que é o ângulo θ. A gente sabe que essa força está em 90 graus em relação ao plano, né? Então, se eu somar esse 30 graus com esse ângulo θ, tem que dar 90 graus. Então, vou fazer isso aqui, ó, 30 graus mais θ tem que dar 90 graus. Isso quer dizer que θ é 90 menos 30. 90 menos 30 é 60 graus. Então aqui, agora eu tenho o valor de θ e eu consigo resolver essa equação. A gente pode lembrar do valor do cosseno θ através de uma tabelinha simples de ser memorizada, que é o seguinte, você escreve assim, ó, os três ângulos mais comuns, né? 30, 45, 60. E aqui as definições mais comuns também, que é seno e cosseno. Vou fazer uma tabela. Se você não lembrar de imediato, você faz a tabela rapidamente e lembra. Às vezes não precisa nem preencher ela toda, né? Aqui você coloca 1, 2, 3, aqui 3, 2, 1. Aí você tira a raiz de todos eles. Ó, raiz quadrada. E divide todos por 2. Nosso caso, a gente quer o cosseno de 60, né, que a gente encontrou aqui. Qual é o cosseno de 60? Raiz de 1 sobre 2. Raiz de 1 é 1 mesmo, né? Então, cosseno de 60 é 1 sobre 2. Então, ó, vamos substituir isso aqui agora, então. Ó. Então, o torque vai ser F, que é 10 newtons, vezes 1 sobre 2, vezes a distância, que é 0,5 metros. Não é isso? Exatamente. 0,5 metros. Então, ó, 10 dividido por 2 dá 5. 5 vezes 0,25. Né? Isso aqui a gente pode fazer, para quem não lembra, né, como que a multiplicação quando tem vírgula, você faz a multiplicação normal, né, e conta os números que estão depois da vírgula. No caso é um só, então você coloca um só depois da vírgula, dá 2,5. Então o torque total é 2,5 e a unidade do torque é newton metro. Né? Lá no exercício anterior eu coloquei só newton, né? Na verdade é newton metro, uma correção. Não é newton não, porque newton metro porque é força vezes a distância. A unidade de força é newton, a distância é metro. Então uma errata lá, todas as respostas anteriores são newton metro. Então esse é o resultado do exercício proposto P251 do livro Fundamentos da Física do Ramalho. Por hoje é isso aí, pessoal. Um abraço.